para vocês um pouco de transfusão sanguínea. A transfusão sanguínea é a transferência do sangue de um componente doador para o outro. Acontece para o aumento da capacidade do sangue de transportar oxigênio e restaurar o volume sanguíneo do organismo. Melhora a imunidade e corrige distúrbios da coagulação. O ato transfusional é de responsabilidade médica. Temos também 4 tipos sanguíneos: o A, o B, o AB, o O. O O negativo é doador universal. O AB positivo é receptor universal. Temos também, pessoal, vários tipos de transfusão. Tem a programada, que você programa o dia e a hora de transfusão. A não urgente, que é realizada em 24 horas. A urgente, que é realizada em 3 horas. A de extrema urgência é o retardo do início de transfusão que coloque a vida em risco. E os cuidados da transfusão, pessoal, tem muitos cuidados que devem ser seguidos. Confirmar a identificação do paciente, comunicar ao paciente do procedimento, executar o procedimento corretamente, e verificar sinais vitais e registros dos prontuários. 10% dos receptores apresentam reações transfusionárias. E é isso, pessoal. Todos podem fazer uma doação de sangue e não é difícil, é voluntário. E é isso aí. Até mais. Eu vou falar para vocês, o meu tema é direito de escolha versus direito indisponível da vida. Meu tema, assim, vou falar bem resumido, né, mas de uma forma que dê para entender. Vamos lá, direito de escolha. Direito de escolha é aquilo que podemos escolher e decidir sobre a vida. Por exemplo, no caso de transplante e transfusão, onde se o paciente não tiver voz para decidir no momento, o poder é passado para a família que responde por ele dentro da lei, né? E o direito indisponível da vida é um atributo daquilo que não se pode expor ou ceder. Indispensável é algo que não se pode decidir, fazer dela o que quiser, refere-se ao seu próprio direito de uso. Temos como exemplo algumas religiões que não aceitam transplante nem transfusão. Nosso trabalho é sobre transplante e transfusão de sangue. E para ser realizado esses 2 processos, precisa de 3 medidas, como triagem sorológica, que é os exames de hepatite B, C e doenças de Chagas, imunohematologia, que é determinar o tipo sanguíneo e pesquisar os anticorpos irregulares, como AIDS, sífilis, e órgãos e tecidos que podem ser doados, que são córneas, coração, pulmões, rins, fígado, pâncreas e osso. Nesse tópico, nós vamos falar sobre os conflitos de direitos constitucionais, né, que envolve famílias e parentes, médicos e religião. E dentro desses conflitos de direitos constitucionais, existem 2 assuntos que mais geram discussões, que é a morte cerebral e a religião. E os pontos principais sobre a morte cerebral são relatório médico, exames para identificar a causa do coma, consultar e orientar a família sobre o processo de doação e informar centrais de notificação, capacitação e distribuição de órgãos. Então, a morte cerebral tem como características a ausência de reflexo do tronco cerebral. Por isso, há necessidade de um relatório médico comprovando o quadro do paciente. Além desse documento, uma equipe médica deverá realizar exames para identificar a causa do coma, se o paciente não estava usando drogas depressoras do sistema nervoso, o paciente está em óbito, porém essa situação permite que os órgãos sejam doados para transplantes. Cabe ao hospital informar centrais de notificação, capacitação e distribuição de órgãos, o nome, a idade, a causa da morte e o hospital onde o paciente se encontra internado. Vale ressaltar que essa notificação às centrais deve ser realizada independente do desejo da família de doar ou não, ou da condição clínica do potencial doador. Sobre o ponto de vista da religião, em sua maioria são favoráveis ao processo de doação de órgãos. O tema transplantes também envolve religião,
mas de forma positiva. O catolicismo promove drogas depressoras do sistema nervoso em hipotensão arterial hipotérmico com temperatura menor que 35 graus Celsius. Ainda obedecendo à resolução. Outra equipe médica deverá realizar outros exames a fim de determinar que haja ausência de perfusão sanguínea cerebral ou ausência de atividade elétrica cerebral ou ausência de atividade metabólica cerebral. Após o diagnóstico de morte cerebral, a equipe médica deve consultar a família do paciente e orientá-la sobre o processo de doação de órgãos. Em geral, essa entrevista é bem objetiva, informando que o paciente está em óbito, porém essa situação, mas de forma positiva. O catolicismo, o protestantismo, o candomblé, o espiritismo, o judaísmo e outras crenças, em sua maioria, são favoráveis ao processo de doação de órgãos e tecidos e classificam como uma atitude de preservação da vida e um ato caridoso de amor ao próximo. Para o coordenador do Programa Estadual de Transplante, Rodrigo Sarlo, é fundamental derrubar mitos de cunho religioso que envolvem a área de transplantes. Cada religião, dentro de sua crença, acredita de uma forma geral que o mais importante é o espírito, ou seja, o gesto de poder ajudar outra pessoa após o indivíduo ir a óbito. Traz um grande benefício para esse espírito, sob o ponto de vista das maiorias das crenças religiosas. Já o hindu, Testemunho de Jeová, Mormons e a Igreja Pentecostal acreditam que a decisão é de inteira responsabilidade do indivíduo, mas não se opõem ao transplante. Já os Testemunhos de Jeová são contrários apenas à transfusão de sangue.